Olá, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Em Mateus, capítulo 14, versículo 22, há um relato onde Jesus anda em cima da água. E esse relato, Jesus faz uma pergunta. E o próprio Jesus fala: por que duvidastes? Por que duvidastes? É o que eu te pergunto. Por que duvidastes? E quando Jesus fala por que duvidastes, lá no versículo 31, ele fala por que duvidastes? Mas antes de falar por que duvidaste, ele fala também: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Tenha bom ânimo, sou eu, não temas. Muitas das vezes nós temos a nossa fé abalada, nós não cremos naquilo que Jesus pode fazer nas nossas vidas. Nós passamos por situações difíceis, nós passamos por tribulações, mas o próprio Jesus veio, passou por tribulações, passou por dificuldades, mas ele fala: eu venci o mundo. E se ele nos deixou esse exemplo, nós podemos também vencer. Mas nós temos que ter fé, fé em Jesus Cristo, fé no Altíssimo, fé no nosso Salvador. Nós temos que ter fé. E essa passagem em Mateus, ela é muito clara, porque o próprio Jesus fala: por que duvidastes? Por que duvidastes? A palavra de Deus fala que fazei prova de mim. Fazei prova de mim. E quando nós não temos fé, como nós vamos fazer prova de Jesus? Se nós não cremos, se nós não temos fé, se nossa fé é tão pequena, mas tão pequena, tão insignificante. Mas a palavra de Deus também fala que se tiverdes fé como um grão de mostarda, basta ter fé, basta crer, basta persistir. E Jesus ali naquele momento, Mateus relata: por que duvidastes? Por que duvidastes? É a pergunta que eu tenho para você hoje. Por que duvidastes? Se você está buscando uma cura, se você busca um emprego, se você está com algum problema lá na sua família, não duvide de Jesus, porque aquilo que não conseguimos fazer, Ele vai lá e faz. Não duvide de Jesus. Ele pode fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. E esse relato em Mateus, ele deixa bem claro isso. Ele deixa claro o que ele pode fazer. E lá no relato em Mateus ele fala e deixa claro: por que duvidastes? E ele fala e continua falando: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E Jesus fala mais, fala: vem, chegue até mim, vem. Esse relato, nós temos este relato onde Jesus
anda em cima das águas. Ele anda sobre as águas, em cima das águas. Em Mateus 14, versículo 22. Mateus 14, versículo 22. Jesus anda sobre as águas. Nós temos esse relato também, relatado por Marcos 6, 45 a 52. Nós temos também o mesmo relato sendo relatado por João, no capítulo 6, versículos 15 e 21. O mesmo milagre de andar sobre as águas, andar em cima das águas. Mas o ponto principal aqui, neste texto, é que Jesus fala: por que duvidastes? Por que duvidastes? Homens de pouca fé. Homens de pouca fé, por que duvidastes? O próprio Jesus falou: homens de pouca fé, por que duvidastes? Em algumas passagens da Bíblia fala que não há um homem sequer, mas nós temos que ter fé. Temos que ter uma fé sobrenatural que Jesus vai fazer, porque Ele quer fazer em nossas vidas aquilo que não conseguimos. E muitas das vezes duvidamos daquilo que Ele pode fazer. Muitas das vezes permitimos que palavras sejam ditas nas nossas vidas e duvidamos do que o próprio Jesus pode fazer na nossa vida. Duvidamos que Jesus opera milagres. Às vezes cremos da boca para fora, cremos sem sentimento, cremos sem fé. A fé não pode ser vazia. Você tem que encher o seu espírito de fé, crer naquilo que é possível, porque tudo para Jesus é possível. Ele cura os enfermos. A própria Bíblia relata em várias passagens Ele curando enfermos, Ele curando endemoniados, Ele restaurando vidas, Ele fazendo milagres. E eu te pergunto, por que duvidastes? Por que duvidas da palavra de Deus? E Jesus anda sobre as águas. Ele anda em cima das águas. E é relatado aqui em Mateus, capítulo 14, versículo 21. E ele fala, olha o que ele fala em Mateus. Ele fala: logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco, fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Versículo 23, depois de mandar o povo embora, Jesus subiu monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. O 24, naquele momento o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. O versículo 25, já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Olha que milagre! Jesus foi até lá, andando em cima da água, andando sobre a água. Quando os discípulos viram que Jesus estava andando em cima da água, ficaram apavorados e clamaram. E exclamaram: é um fantasma! Por que duvidaram? É um fantasma? Por que duvidaram? E gritaram com medo.
Nesse instante, Jesus disse: coragem, coragem, sou eu, não tenha medo. Aqui ele está falando dos medos que nós temos, do medo de não conseguir fazer algo, do medo de estar querendo buscar algo em nossas vidas e não conseguirmos. Muitas das vezes nem tentamos aquilo que temos que fazer. E Jesus disse: coragem, coragem, sou eu, não tenha medo. Coragem, sou eu, não tenha medo. Às vezes você está gritando de medo: ô Senhor, me ajuda, eu não sou capaz de fazer isso. E o próprio Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. E ele está dizendo para você: coragem, meu filho, coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até que o Senhor está, mande que eu ande em cima da água, até onde o Senhor está. Olha que impactante. Se é o Senhor mesmo, fazem prova de mim. Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. E Pedro disse: se é o Senhor mesmo, fazei prova de mim. Mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. E Jesus respondeu: venha, venha. E Jesus fala para vocês hoje: venha, venha até mim. Venha até mim. Eu sou a fonte da vida. A minha promessa é vida. A minha promessa é vívida. Ele fala que a promessa é a vida eterna. E ele te chama: vem, venha. Respondeu Jesus: venha. E Pedro: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. E Jesus responde hoje: venha, venha, venha. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, aqui Pedro se distraiu. Às vezes nós estamos no caminho, nós estamos no caminho e saímos do caminho. Como Pedro saiu? Olha o que fala. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água. Pedro começou ali no caminho, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ele se distraiu. Ele não focou em Jesus. Ele não pôs Jesus como o ponto principal ali naquele momento. Ficou com medo e começou a afundar. Então gritou. Nos desesperamos em nossos medos, nos desesperamos em nossas tribulações, em nossas inquietações. Nos distraímos ao longo do caminho. Pedro ficou com medo. O medo é terrível. E Pedro começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Socorro! Mas Jesus estava lá. Socorro, Senhor! Socorro, me socorre! Mas Jesus estava lá. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: por que você duvidou? Por que duvidastes? Como é pequena a sua fé, homem de pouca fé.
porque duvidastes. Não duvide de Jesus. Creia com fé. Não afunde. Ande sobre as águas. Jesus quer que você ande sobre as águas. Jesus quer que você domine essa terra. Ande sobre as águas como Pedro andou, mas não se desvie do caminho. Foque em Jesus. Foque num objetivo. Foque em Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Porque duvidastes. Não duvide de Jesus. Ele pode fazer. Busque Jesus através da oração. Busque Jesus através da comunhão, da palavra de Deus. Tire um tempo do seu dia para ler a palavra. Tire um tempo do seu dia para oração. Porque quando oramos, estamos falando com Jesus. E quando estamos lendo a palavra, é Jesus que está falando conosco. E Jesus fala, porque duvidastes, Pedro? Mas Jesus imediatamente estendeu a mão. Jesus ali, Pedro começou a afundar e Jesus estendeu a sua mão, segurou Pedro. Jesus segurou Pedro. Se caso você se desviar do caminho, Jesus está pronto para estender a sua mão e te segurar. Jesus está ali pronto para não deixar você afundar, para não deixar você se desviar do caminho. Jesus está pronto para estender a sua mão. Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Jesus estendeu a sua mão a Pedro. Hoje, Jesus estende a mão a você. Jesus não quer deixar você afundar. Jesus quer que você ande sobre as águas, sobre o mar. Jesus está aqui, estende a sua mão, se caso você afundar. Ele te levanta, Ele te sustenta. Ele te sustenta. Entrega a sua vida a Jesus. Entrega a sua vida a Jesus. Tenha fé nele. Tenha fé em Jesus. Jesus te sustenta, Jesus te levanta. Eu não sei o que você está passando aí na sua vida, mas Jesus sabe. Mas se você tiver fé, o tamanho de um grão de mostarda, aqui ele não está falando da quantidade de fé, se é uma fé pequena ou uma fé grande. Mas ele fala, se você tiver fé, basta ter fé, crer que ele pode fazer. Ele vai fazer na sua vida. E ele te chama, venha, venha até mim, venha, coragem, sou eu, não tenha medo, venha, só vá de encontro a Jesus, só vá de encontro a Ele. Como Ele falou para Pedro, venha, venha, eu estou te mostrando um milagre. Jesus faz um milagre na sua vida todos os dias. Só de você acordar hoje, Jesus fez um milagre. Só de pôr você de pé hoje, Jesus já fez um milagre. De você poder ter acordado, ver esse dia maravilhoso. Jesus já fez um milagre na sua vida. E Ele te chama, venha. Venha. Que o milagre está feito, venha.
Não duvides. Não duvides. Venha, tenha fé. Venha, tenha fé. E Jesus te chama. Coragem sou eu, não tenha medo. Tenha fé em Jesus Cristo. Tenha coragem, porque Ele te chama. Venha, sou eu, não tenha medo. Esse texto está em Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 36. Se você tiver um tempo hoje, medite nessas palavras, porque o próprio Jesus te chama. Venha, não tenha medo, sou eu. Venha, não tenha medo, sou eu. Medite nessas palavras. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Eu não sei qual horário que você estará vendo esse vídeo, mas que o seu dia seja um dia poderoso, um dia na presença do Espírito Santo, que seja um dia abençoado, que tudo aquilo que você está passando, Jesus hoje vai restaurar na sua vida. Todas as percas que você teve durante esses dias, Jesus vai restaurar na sua vida. Jesus vai fazer você andar sobre as águas. Jesus, se caso você se desviar do caminho, Jesus vai estender sua mão, vai te sustentar. Se caso você tiver medo, Ele vai falar: coragem, sou eu, não tenha medo. Venha até mim. Venha até mim, é o que Ele fala. O próprio Jesus fala: venha até mim. Que você receba essa palavra de bom grado, que fique enraizada no seu coração. Medite nessa palavra hoje. Que Jesus te abençoe, continue te abençoando. É o que eu lhe peço, Senhor. Abençoe quem ouvir essa palavra. Abençoe, Pai, quem abençoar essa palavra para outra pessoa. Abençoe, meu Deus. Abençoe, Senhor. É o que eu lhe peço, meu Pai, nesse dia de hoje. Oh, Pai, eu lhe peço, meu Pai. Abençoe essas pessoas. Tem misericórdia, meu Pai. É o que eu lhe peço nesse dia de hoje. Fiquem com Deus e que essa palavra edifique a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.